Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu só tinha 3 anos quando meu pai morreu. Por ser tão novinha na época, não tem praticamente nenhuma lembrança dele. Era apenas pelas fotografias que eu o conhecia. Na verdade, minha referência paterna foi o Osmar. Minha mãe se casou com ele logo depois que eu completei 5 anos. E olha, Osmar sempre me tratou tão bem, como se eu fosse sua filha mesmo. Tenho tantas lembranças boas dele. Ao longo dos anos, aquele bem-querer só foi se fortificando. E era um sentimento recíproco. Para se ter uma ideia, desde o começo eu aprendi a chamá-lo de pai. Inclusive lembro que ele ficava bem emocionado quando eu chamava de pai. Infelizmente, ele e a minha mãe não tiveram filhos, porque isso teria, quem sabe, criado um vínculo ainda mais forte entre os dois. O fato é que tempos depois, logo que completei 17 anos, eles começaram a se desentender. Ele e a minha mãe começaram a brigar. E o resultado foi que, no fim, para minha tristeza, acabaram se separando. Lembro do dia quando isso aconteceu. Foi a briga mais feia que eles tiveram. Meu irmão não estava em casa. Na verdade, nem eu estava. Mas quando cheguei, me deparei com aquele pé de guerra. Fui direto para o meu quarto e fiquei lá quietinha, assustada, até que a confusão cessou. Escutei o barulho do carro do pai Osmar e depois ficou aquele silêncio. Foi só então que eu saí do quarto e me deparei com minha mãe sentada no sofá, assim olhando para o nada. Ela não estava chorando, estava só em silêncio, quieta, com o olhar perdido. Lembro que eu me aproximei e perguntei: "O que houve, mãe? Brigaram de novo?" Ela nem olhou para mim. Não moveu um músculo. Continuou ali, sentada, olhando para o nada. Sei lá, parecia estar com um pensamento distante. Acho que nem me escutou. Ficou olhando para ela durante um tempo, até que insisti: "Onde que o pai foi, mãe?" Foi só então que ela saiu daquele transe, olhou para mim e fez uma cara tão esquisita. "Pare de chamar esse traste de pai, Andressa. Você sabe que ele não é teu pai. Teu pai morreu quando você era só uma criança." Olha, aquilo me deixou tão perturbada. Sabe, eu sempre tinha chamado o Osmar de pai, desde que ele tinha vindo morar ali com a gente. É como eu já disse, ele era a minha referência paterna. Tudo bem que eu sabia que meu pai de sangue tinha morrido. Mas, sabe, desde muito cedo, o Osmar fazia o papel de pai para mim. E para o meu espanto, minha mãe não ficou só naquilo. E acabou respondendo a minha pergunta. Eu que tinha perguntado onde que o pai tinha ido, ela respondeu: "Mandei ele embora. A partir de hoje, ele não coloca mais os pés nessa casa. E você e o Eduardo estão proibidos de falar com ele. Tá me ouvindo? Não quero mais saber de contato nenhum entre vocês. Nenhum." Olha, foi uma coisa tão assustadora. Eu que sabia o que tinha acontecido, para ela ter mandado o pai embora. E como eu e a minha mãe sempre tivemos assim um bom relacionamento, ela acabou me contando que tinha descoberto uma traição dele na rua. Falou que ele já estava traindo há muito tempo. Olha, eu fiquei abismada, mas fiquei de queixo caído. Jamais podia esperar uma atitude daquelas partindo do pai. Na minha cabeça, ele amava minha mãe. Confesso que fiquei bem decepcionado com ele. E o pior foi que depois daquele dia,
não voltei mais a ver aquele a quem aprendi a chamar de pai. Ele acabou indo buscar as coisas dele num momento em que a gente não estava em casa. E eu nunca mais consegui sequer perguntar alguma coisa para ele, porque, sabe, apesar de tudo, eu queria ter me despedido, pelo menos isso. Mesmo estando chateada, sabendo que ele tinha traído a mãe, mesmo assim eu queria ter me despedido dele. Até porque ninguém é perfeito, né? Eu também queria olhar nos seus olhos e perguntar por que é que ele tinha feito aquilo com a mãe. E o detalhe foi que ela ficou tão magoada, tão ressentida, que nos proibiu não só de ter contato com o pai Osmar, mas também de tocar no nome dele ali dentro de casa. Ela brigava com a gente quando isso acontecia. Dizia que não queria escutar aquele nome nunca mais dentro daquela casa. Só que, para quem tinha ficado arrasada, ela até que se recuperou muito bem, porque não demorou muito e ficamos sabendo que ela estava de namoro com um outro homem. Achei estranho, fiquei até meio sem entender, mas procurei entender e não me meter na vida dela. Afinal de contas, cada um sabe onde dói o sapato, né? Eu realmente nunca mais tive notícias do pai Osmar. Não vou mentir. Senti demais a sua ausência. Sabe, porque era meu pai. Ah, mas não era pai de sangue. Para mim era. Sabe, se não era de sangue, se era... não interessava, era meu pai. De qualquer modo, o tempo foi passando. Logo depois que eu completei 23 anos, foi que o destino resolveu nos colocar frente a frente outra vez. Nesse período todo, a gente nunca mais tinha se visto, nem se falado. Eu trabalhava ali no centro, estava no meu intervalo do almoço, caminhando bem tranquila pela Rua 15, quando a gente topou um com o outro. Olha, eu não consigo nem explicar o momento em que reconheci meu pai. Quando olhei para o rosto daquele homem e percebi que era ele, foi uma emoção tão grande, uma coisa tão violenta que eu... Meu Deus, meu pai, depois de tanto tempo, era ele. Depois de mais de 6 anos, sem um contato. Claro que apesar de tudo que a mãe tinha contado, eu fiquei muito emocionada. E ele também me reconheceu. Na mesma hora, a gente parou, ficamos nos olhando, assim, meio sem acreditar, até que ele se abriu num sorriso. Andressa, nossa, não estou acreditando que é você. Olha, se eu tivesse tomado as dores da minha mãe, por conta das coisas que ela tinha me contado, claro que seria diferente. Talvez eu nem o tivesse cumprimentado, mas quando a emoção toma conta, você sabe que o coração fala mais alto. Acabamos trocando um abraço bem demorado. No fim, depois de trocarmos algumas palavras, acabamos indo almoçar juntos. Até para conversar, para saber um do outro. Ele naturalmente estava muito curioso de como andava a minha vida. Olha, fiquei cheia de dedos para entrar no assunto da briga entre os dois, entre ele e a minha mãe. Né? O fato de ele ter traído a minha mãe. Aliás, eu nem ia falar nada, juro. Mas sabe, a certa altura, sei lá, não resisti. E pelas tantas, aconteceu que eu acabei perguntando, porque era uma dúvida tão grande que eu tinha, uma curiosidade tão grande, porque ele demonstrava tanto amor pela mãe. Eu não entendia o porquê daquela traição.
Perguntei também por que ele não tinha se despedido de mim e do meu irmão quando foi embora. E para o meu espanto, ele falou uma coisa que tua mãe não deixou. Eu queria muito te dar um abraço no Eduardo, mas ela me proibiu de chegar perto de vocês. Mas por que isso, pai? Sabe que até hoje eu não entendi direito o que houve? Por que vocês brigaram daquele jeito? Tua mãe não te contou? Olha, eu não queria tocar naquele assunto, né? Queria que ele me contasse. Mas acabou saindo assim, meio sem querer. Então, ela até falou assim por alto que descobriu que o senhor tinha outra mulher na rua. Olha, nessa hora, a expressão dele se transformou. Ele pareceu assustado, mais do que isso, espantado. Como é que é? Ela falou isso? Não, olha, eu não estou acreditando que ela foi capaz. Andressa, que ela não quisesse que eu tivesse mais contato com vocês, eu até posso entender. Mas mentir desse jeito, fazer a cabeça de vocês contra mim, pro meu espanto, ele acabou me contando uma história muito diferente daquela que minha mãe tinha contado. Sua versão da história era outra. Quem tinha, na verdade, sido traído era ele. Você lembra de uma lan house que tinha ali perto de casa? Tinha um cara moreno, assim, bem alto. Tua mãe andava saindo com ele. Eu peguei os dois juntos. Foi por isso que a gente brigou. Foi por isso que ela me expulsou de casa. A errada foi ela. Ela que me traiu, sabe? Olha, eu não acredito que ela tenha contado. Olha, eu fiquei com a cara no chão. Eu lembrava mesmo que pouco tempo depois que os dois brigaram, que ela começou a sair com outro cara. E agora, ligando uma coisa na outra, eu juntei. Era justamente essa pessoa que o pai estava mencionando. Um cara alto, moreno, que era dono de uma lan house, que havia ali perto. Na época, eu até achei esquisito, porque para quem estava devastada por dentro, por conta de uma traição, ela até que tinha conseguido se recuperar bem rápido. Só que agora estava explicado. Minha mãe tinha contado a versão dela. Só que agora, ouvindo a versão do meu pai, primeiro fiquei sem saber o que pensar. Só que depois, juntando os fatos, tudo que ele disse batia. Repito, a mãe se envolveu com esse dono da lan house, mas olha, menos de uma semana depois. Enfim, tirando essa parte desagradável, a gente acabou conversando sobre outras coisas. Ele me contou que já estava com a vida refeita, já estava morando com outra mulher, já fazia uns 3 anos. Diz que tinha 2 enteados e que eu precisava conhecê-los, que eu ia me dar muito bem com eles. Eram rapazes assim muito bacanas. Depois ainda acrescentou: você podia aparecer lá em casa qualquer dia desse, conhecer minha mulher, os meninos, você e o teu irmão. Converse com o Eduardo. Se você soubesse o quanto eu falo de vocês lá para eles. Você sabe, né? Vocês são os filhos que eu nunca tive. Nessa hora, ele falando aquilo, senti que ele ia chorar, de tão emocionado que ficou. Na verdade, não foi só ele, não. Até eu me emocionei e trocamos mais um abraço. O fato é que fico independente de quem estava dizendo a verdade. Adorei ter reencontrado meu pai Osmar. Perguntei se ainda podia chamá-lo assim de pai. E ele ficou mais emocionado nessa hora. Falou que sim, que ele sempre me considerou sua filha.
Apesar da minha mãe tê-lo proibido de chegar perto da gente, né? Em resumo, trocamos telefones, tudo para manter contato. Inclusive, no final de semana, a gente se falou e eu fui conhecer sua nova família. E olha, fui tão bem recebida pela esposa dele. Pensa numa mulher simpática. Simpática e bonita. Ela tinha 2 filhos, o Lucas e o Marcelo. O Lucas tinha 22 anos, o Marcelo recém tinha completado 18. Os 2 me receberam muito bem. Aliás, quando o pai nos apresentou, quando fui cumprimentar o Lucas, não vou mentir, senti assim o coração dando sinais. Moço tão bonito. Me olhou assim no fundo dos olhos, sorriu, me cumprimentou. Sabe aquela emoção gostosa que a gente não consegue explicar? Passei a tarde toda daquele domingo ali com eles. Foi tão bom saber que o pai sempre falava da gente, que não tinha nos esquecido. No fim, o Lucas se ofereceu para me levar em casa. Aproveitamos para conversar durante o trajeto. E deu para ver que além de um cara bonito, era de uma simpatia, sabe? Educado. Na verdade, desde o começo, deu para sentir que era uma pessoa assim, apaixonante. Tanto que depois que ele me deixou em casa, não consegui tirar sua imagem do pensamento. Achei melhor nem comentar nada com a mãe, que tinha ido conhecer a nova família do pai Osmar. Aliás, eu ainda não tinha nem falado que tínhamos nos reencontrado e que ele tinha contado uma versão completamente diferente da versão que ela me contou. Não queria me desentender com a minha mãe. Por isso achei melhor deixar quieto. E também não comentei nada com o Eduardo. Deixei para falar na hora certa. Eu também tinha trocado o telefone com o Lucas e aí a gente começou a trocar mensagens. Ele me escreveu uma coisa que mexeu tanto comigo. Osmar falava direto de você, mas eu não imaginava que você fosse tão linda e tão querida. Nossa, quando eu li aquilo, meu coração já deu mais um sinal de alarme. Marcamos um encontro no centro, na sexta-feira seguinte. A ideia da gente tomar alguma coisa, um refri, conversarmos. Só que fizemos mais do que isso. A gente acabou se beijando. Desde o começo, desde que a gente se reencontrou, que deu para sentir aquela coisa gostosa pairando no ar. Na verdade, desde o primeiro encontro, lá na casa dele, que a gente se olhava de um modo tão intenso, que aquilo foi até inevitável. Acho que eu nunca tinha provado um beijo tão gostoso como o beijo dele. Depois, ele me olhou com aquele sorriso lindo e falou: desde o domingo, quando você esteve lá em casa, que eu estava querendo te dar esse beijo, sabia? Não parei de pensar em você o tempo todo. Puxa, que bom ouvir isso, porque, adivinha, comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. Sabe quando parece que tudo se encaixa? Olha que momento gostoso passamos juntos. A gente se deu tão bem. Nem parecia que tínhamos nos conhecido há menos de uma semana. Aquela era apenas a segunda vez que nos víamos. A sintonia parecia perfeita. Eu só pensava comigo mesmo: tomara que continue assim, né? Na verdade, aquele foi apenas o primeiro de muitos encontros. Depois, até o pai Osmar me ligou falando uma coisa que me deixou tão feliz. Oi, Andressa, o Lucas me contou que vocês andam saindo, né? E olha, eu queria que você soubesse que eu fico muito feliz. O Lucas é um excelente rapaz. Se vocês começarem a namorar, tenho certeza que vai dar certo. Aliás, eu também falei muito bem de você para ele, viu? Fiz a propaganda. Em resumo, pouco tempo depois a gente começou a namorar.
Ele fez o pedido e eu aceitei. Até porque estava encantada. Meu irmão já sabia, nessas alturas, que eu andava reencontrando o pai Osmar, que a gente estava se vendo, se falando. Eu, inclusive, contei que a história que ele tinha me contado sobre o fim do casamento dele com a mãe era bem diferente daquela que a mãe tinha contado, não apenas para mim, mas para o Edu também. Mas foi diferente em cima disso. Ele nem deu muita bola. Sei lá, parece que não tinha muita importância para ele. Agiu de um modo bem diferente. No fim, contei a ele que estava namorando o Lucas, que o Lucas era filho da nova esposa do pai Osmar. O Lucas, naquelas alturas, já estava frequentando a nossa casa. Até a mãe já o conhecia, só não sabia ainda de quem ele era enteado. Um dia, o Eduardo estava ali em casa com a namorada, o Lucas também estava ali comigo, a gente almoçando, e assim do nada, meu irmão comentou. Sabe, foi uma coisa tão... Até porque nem eu esperava, né? Ele falou assim, olhando para a cara da mãe. A senhora sabia que o Lucas é enteado do Osmar, mãe? Olha, o semblante dela se transformou. Ela olhou para o Lucas, olhou para mim, depois olhou para o Eduardo e perguntou, como assim? Eu vi que ela ficou muito perturbada. Eu tratei de explicar a situação logo. Até aquele momento, ela ainda nem imaginava que eu tivesse reencontrado o pai Osmar, que a gente andava se falando, e que meu namorado era filho da nova esposa dele. Antes que eu dissesse alguma coisa, ela encarou o Lucas. Você conhece o Osmar de onde? E o Lucas, inocente na história, falou, o Osmar, ele é casado com a minha mãe. Eu então contei que tinha reencontrado o pai Osmar e que tinha sido por intermédio dele que a gente estava namorando, eu e o Lucas. Olha, apesar de tudo, eu não imaginava que ela fosse ter aquela reação. Ela levantou da cadeira, largou o prato de comida na mesa, chegou a jogar os talheres assim sobre o prato. Ficou um clima tão chato, tão pesado, todo mundo se olhando. O Lucas, coitado, até perguntou se tinha feito alguma coisa de errado. Fui lá falar com a minha mãe. Ela estava muito zangada. Perguntou quando que eu pretendia lhe contar essa história. E ainda acrescentou, olha, eu não acredito que você fez isso, Andressa. É sério que você vai trazer o Osmar de volta aqui para minha casa, para minha vida? Olha, eu nem ia tocar naquele assunto. Só falei que o pai Osmar tinha me dado outra versão da história que ela tinha me contado. Que, na verdade, ele que tinha arranjado um amante. E nessa hora, ela ficou ainda mais revoltada. Começou a gritar comigo. Achei melhor até chamar o Lucas e a gente sair dali. Fiquei com medo que ela começasse a brigar com ele também. Ele que não tinha nada a ver com aquela história. Fiquei morrendo de vergonha da relação que ela teve. Inclusive, acabei tendo de contar para o Lucas toda a história, completa. Até para ele poder entender o contexto. Deu para ver que ele também ficou de cara. Depois, conversando de novo com a minha mãe, ela deixou bem claro que não estava de acordo com aquele namoro. Que não queria saber do pai Osmar se aproximando de novo daquela casa. Mas eu também deixei muito claro que não tinha nada a ver com os problemas dela do passado. Cheguei a dizer, tô gostando de verdade do Lucas, viu, mãe? E nada nem ninguém vai separar a gente. Eu também não vou me afastar do pai Osmar. Já basta o tempo que a gente ficou afastados por causa da senhora. Claro que ela não ia ficar feliz, né? Não depois de tudo isso. Minha reação foi intempestiva também, eu sei, eu reconheço.
Assim como foi a reação dela. E, em consequência, nosso relacionamento nunca mais foi a mesma coisa. E nem poderia ser, né? Agora, do fundo do coração, eu espero que um dia ela aceite a situação. Aprenda a conviver com isso. E sabe, para mim não importa se o errado da história é ela ou o pai Osmar. Até porque isso já faz tanto tempo. Só o que eu quero é conviver numa boa com eles. Ando atravessando uma fase tão bonita da minha vida. Nunca fui tão feliz. E foi o meu reencontro com o pai Osmar que me proporcionou isso. Que deu origem a tudo de bom que aconteceu. Quer dizer, se eu nunca fui tão feliz como estou sendo agora, por que eu vou estragar isso? Não troco isso por nada. Ou será que é pedir demais ser um pouco feliz nessa vida? Repito, atravesso uma fase tão boa, tão maravilhosa. Parece que tudo está começando a dar certo. Eu não quero trocar isso por nada. E repito, o pai Osmar teve uma responsabilidade muito grande, porque se não fosse ele, quem sabe eu jamais teria me aproximado do Lucas. E assim, jamais teria conhecido ele que acabou se transformando no amor da minha vida.